Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a uma aula online do Evolução. Então é uma aula aberta aos futuros alunos do curso Evolução, aos antigos alunos que porventura queiram participar aí do concurso de diretor, que parece que está próximo de acontecer, né? Então temos um público muito diferente aqui, né? Com características distintas, provavelmente pessoas que almejam um cargo no Fundamental 1, pessoal do Fundamental 2 com suas formações específicas e também os candidatos ao cargo de diretor. Então é uma aula que eu vou tentar ser genérico, né? Ou seja, tratar esses aspectos relacionados à avaliação, que é o tema da nossa aula, de uma maneira acessível para todos, né? Mas trazendo os principais debates, as principais questões relacionadas ao campo da avaliação externa no contexto atual, né? Me fundamentando aí nas bibliografias que já foram solicitadas em concursos da prefeitura e analisando algumas tendências que tendem a se repetir, né, nesses processos seletivos. Eu sou o professor Marcos, para quem não me conhece, para os ex-alunos, né? Que bom poder contribuir com a formação de vocês novamente. E hoje vamos juntos fazer essa discussão, tudo bem? Eu intitulei essa aula de avaliações externas Apropriação dos resultados pelas escolas, né? Porque a preocupação principal quando se discute avaliações externas no cursinho preparatório é com a bibliografia que tenta fazer a mediação desse modelo de avaliação, que é um modelo de avaliação externo, portanto muito distante da prática pedagógica, para que a escola possa se apropriar, né, utilizar esses resultados a fim de melhorar a qualidade do serviço oferecido. Então, a bibliografia ela tem sempre essa tendência ou de explicar o que são as avaliações externas ou de oferecer informações úteis para que as pessoas possam utilizar esses resultados no planejamento pedagógico, no PPP, enfim. É uma intencionalidade que fica nesse campo entre a gestão, né, da qualidade da oferta educacional e entre a questão de como os docentes podem utilizar como diagnóstico para melhorar a sua prática pedagógica. Então aqui a gente vai estar discutindo um pouco o valor instrumental das avaliações, desde o âmbito da política pública, né, que é o âmbito do Estado, o âmbito do governo, né, até o âmbito da ação cotidiana do docente, tudo bem? Passando aí pela esfera da gestão escolar, da gestão regional, enfim, dessas esferas mais próximas do nosso fazer e aquilo que nos interessa, né, como tema dessa discussão. Então, é uma aula sobre um tema que é denso, é um tema que é difícil, mas eu vou fazer o possível para poder alcançar aí vocês, para poder trazer informações úteis para que vocês comecem a preparação de vocês para o concurso, tá? Então não é uma aula de um livro, de uma bibliografia específica, porque a gente não tem certeza do que vai cair de fato no concurso, o edital ainda não está publicado, né? Aliás, são 3 potenciais concursos, né? Diretor, Fundamental 2 e Fundamental 1, então é importante que a gente tenha aí algo que é muito mais um potencial de cair, né? Algo que possivelmente será solicitado nesse edital. Então eu escolhi para a aula de hoje, para a bibliografia, né, um texto da Maria Helena Guimarães de Castro, Sistemas Nacionais de Avaliação e de Informações Educacionais. É um texto de 2000, mas vira e mexe ele volta aí para a bibliografia dos concursos atuais. Por quê? Porque é um texto que explica os diferentes sistemas de avaliação e monitoramento da qualidade da educação. Então é um texto que discute censo escolar, discute políticas públicas. A gente não vai entrar nesses outros âmbitos de coleta de informação, porque a gente vai focar aqui nas avaliações externas mais especificamente. Mas esse texto fundamenta aí principalmente nossa fala sobre o IDEB, né? Porque é um texto que discute muito a implementação dessas políticas a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Um texto do Romualdo Portela de Oliveira, esse texto aqui não é um texto de âmbito nacional, né, como o texto da Castro, é um texto mais de âmbito da Prefeitura de São Paulo mesmo, né? De 2008, então ele já está um pouquinho defasado, mas a intencionalidade desse texto se comunica muito com aquilo que a Prefeitura meio que espera que a gestão faça com os dados de avaliação, ou seja, usar os dados de avaliação para diagnóstico, né, e para informar o planejamento do projeto político-pedagógico da escola, né, as ações dentro da escola. Então esse texto do Romualdo é um texto importante, vira e mexe aparece de novo aí nos concursos. O texto da Bonamino e Souza, né, Alicia Bonamino e a Sandra Záquia de Souza, 3 gerações da avaliação da educação básica no Brasil, interfaces com o currículo da e na escola, de 2012,
esse já caiu muito e ele também é fundamento de um documento institucional que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Porque a ZAC é organizadora do principal documento de avaliação da prefeitura, né, na atualidade. Então, esse texto ele não só cai como artigo, né, para ser estudado aí, né, para ser avaliado esse concurso, como também fundamenta outros documentos da rede. E o texto do Alavarce, né, Alavarce, Bravo e Machado, né, o Ocimar, professor da Universidade de São Paulo, Maria Helena Bravo e a Cristiane Machado, avaliações externas e qualidade na educação básica. Esse texto não é especificamente sobre a Prefeitura de São Paulo, mas passa aí sobre modelos de avaliação de cidades, né, modelos de avaliação no âmbito municipal. E a questão da Prefeitura de São Paulo é, de alguma forma, abordada nesse texto, que é de 2013, que é o texto mais atual que a gente tem entre as bibliografias escolhidas para tratar nessa nossa aula. Marcos, não saiu nada mais atual na discussão de avaliação? Saiu, mas nada que converse tanto com a bibliografia da Prefeitura de São Paulo para o momento. Então, claro que a gente pode ter surpresa, claro que algum outro artigo disponível na internet pode acabar entrando aí no jogo, mas se a gente for pensar, todos os artigos publicados posterior a esses artigos provavelmente estão citando também esses artigos, né? Eles são feitos também com base em dados oferecidos por esses materiais que a gente está trazendo aqui, tá? São todos textos curtos, estão todos disponíveis na internet, então vocês podem também fazer a leitura depois do texto, caso vocês já queiram começar a se apropriar dessa discussão sobre avaliação externa. E nós também temos dois documentos institucionais que eu acho que são estratégicos aí para a gente pensar neste concurso. O primeiro é o documento sobre avaliação diagnóstica de 2017 da Prefeitura, né? Reflexões possíveis, compreensão dos dados e ações necessárias, ou seja, é um texto que propõe como utilizar os dados da avaliação diagnóstica para a ação pedagógica, né? Pensando aí o projeto político-pedagógico, mas também o âmbito da sala de aula. E a gente tem o avaliação no contexto escolar. E esse é o documento que eu digo, esse documento resolve. Esse dificilmente não vai cair nesse concurso, tá? Ele é publicado ali entre 2019 e 2020, contexto da pandemia, então ele não ganhou tanta dimensão na época, mas depois ele foi solicitado no último concurso. E esse texto, a professora Sandra Zacchia é a organizadora, que é aquela do artigo que trabalhou com a Bonamino, ali cita esse artigo, inclusive. Esse texto é um texto que meio que faz um catado geral aí de todo o debate de avaliação que a prefeitura foi fazendo em outros documentos anteriores. Então, quando eles escolhem colocar esse texto no concurso, isso torna desnecessário abordar alguns outros documentos de avaliação que já estavam postos. E isso facilita muito o nosso estudo. Então, ele é um texto de síntese, ele é um resumão de toda essa discussão que a gente vai fazer. Boa parte dessa aula que eu estou trazendo aqui é uma aula sobre este texto, tá? Porque ele acaba passando por todos os outros que eu mencionei anteriormente. Então, a avaliação no contexto escolar, vicissitudes e desafios para a ressignificação de concepções e práticas. O povo gosta de uns títulos esquisitos, né? Mas, enfim, o termo vicissitudes, ele é tirado de um texto do Azanha, né? Professor Azanha, da Universidade de São Paulo, que fala sobre as vicissitudes das políticas públicas no estado de São Paulo, né? E eu acho que meio que está dialogando com essa ideia das vicissitudes, dos erros, né, dos problemas, daquilo que a gente não consegue corrigir, que continuamente segue nos atrapalhando aí. Então, o Azanha, ele fala muito dessa questão da cultura, né? De como esse modelo de avaliação, como essa estrutura de avaliação, ela já faz parte da mentalidade docente, da mentalidade do gestor, né? Ele até menciona Legoff, História das Mentalidades, para explicar um pouco por que essas coisas estão tão introjetadas no nosso fazer. Então é um texto crítico dos modelos de avaliação tradicional e também é um texto propositivo, que ele meio que trabalha em três campos distintos, né? A avaliação no contexto da escola, aquilo que a gente chamaria de avaliação interna, né? No cotidiano da escola, o fazer docente e tal. A avaliação externa e a avaliação institucional, que é aquela avaliação, por exemplo, os indicadores, aqueles ritos que tem da gente fazer reunião com a comunidade para avaliar o trabalho que a escola está oferecendo, né? Mas neste momento a gente vai escolher discutir um dos eixos desse documento, que é o eixo das avaliações externas, né? Esse texto, que é o principal texto que a gente vai discutir,
ele é resultado do trabalho de especialistas em avaliação escolar ao longo dos anos 2018 e 2019, organizado pela Sandra Zaquia de Souza, e objetiva ressignificar o olhar dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de São Paulo sobre a avaliação educacional em suas diferentes vertentes. Como eu mencionei, a avaliação da aprendizagem, aquela que acontece interna na escola, né, no cotidiano da escola, que a gente chama de avaliação diagnóstica, formativa e somativa ou cumulativa, né? Hoje em dia é mais chamada de cumulativa. A avaliação externa, que é aquela que é feita por sujeitos exteriores, né, à escola, pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, né, com suas provas, censos e modelos aí de verificação do alcance dos objetivos, né, a externa em larga escala, e a avaliação institucional, que é aquela que é feita da escola, da comunidade escolar, sobre o serviço prestado pela escola, né? Igualmente responsáveis pela promoção do trabalho escolar, ou seja, todas essas avaliações respondem aí pela qualidade do trabalho escolar, tá? Então, tem esses três eixos, mas a gente vai focar agora na questão da avaliação externa. Em outro momento, a gente pode combinar e fazer uma aula sobre avaliação no interior da escola, fazer uma outra aula sobre os indicadores principalmente para quem vai prestar concurso da área de gestão, são muito importantes. A questão da avaliação institucional está relacionada com a ideia de projeto político-pedagógico de maneira muito direta, né? Então, para quem vai prestar para diretor, assim, é indispensável ler o INDIC, né? O documento dos indicadores aí de qualidade da educação paulistana, beleza? Mas neste momento, nosso foco é a avaliação externa, beleza? Então, avaliação externa e em larga escala. Bom, o que a gente quer dizer quando fala em larga escala? A gente está falando de grandes populações, né? Ou seja, é um modelo de avaliação que ele só funciona em função da sua metodologia estatística se ele puder lidar com grandes populações. Marcos, dá para fazer uma prova Carapicuíba e dizer que ela é de larga escala? Não. Não, porque a rede de Carapicuíba não tem tamanho para isso. E para poder usar a teoria de resposta ao item, que depois eu vou explicar, né, ou seja, o mecanismo estatístico de testagem, né, para poder avaliar esse grupo populacional, eu preciso de uma comunidade, né, de um grupo, de uma população muito grande, né? Então, por exemplo, a Prova Brasil, o Saresp, eles lidam com larga escala. E São Paulo, como é uma cidade com proporções gigantescas, né, é possível ter na Prova São Paulo e na Provinha São Paulo uma avaliação que usa modelos estatísticos de larga escala. Tudo bem? Então, por que a gente está discutindo avaliação externa e em larga escala aqui? Porque a gente tem tanto a questão da Prova Brasil, da qual a Prefeitura Municipal de São Paulo, na SME, Secretaria Municipal de Educação, incentivam a participação, né? Participam, são obrigados, inclusive, a participar. E a gente tem a Prova São Paulo, que é uma prova local, que também é uma avaliação em larga escala, tudo bem? Por isso que esse assunto é tão importante. E eu diria mais, São Paulo, nos resultados das avaliações em larga escala, não tem mostrado um crescimento próximo do esperado, né? A aquisição das metas, o atingimento das metas propostas pelo IDEB, São Paulo está sempre cambaleando. Você tem estados, né, muito mais pobres que São Paulo, falando no caso do estado de São Paulo, né, mostrando resultados de crescimento muito melhores. Isso vale tanto para o estado de São Paulo quanto para o município. O município realmente mostra dados, até diria alarmantes, né, em comparação, às vezes, com municípios menores, com condições socioeconômicas piores. O município de São Paulo mostra resultados muito deficitários e isso faz com que a prefeitura cresça o olho para essa questão, né? Tem que dar mais atenção para essa questão e cobre dos gestores uma atenção para esse aspecto. Por isso que sempre aparece na bibliografia a discussão de avaliação em larga escala. Aqui a gente tem mencionado um estudo realizado por Dourado, né, Oliveira e Santos, de 2007, que aponta fatores organizados em dimensões extra e intraescolares. É importante a gente conseguir dividir, diferenciar, né, o que é extraescolar do que é intraescolar. Por quê? Porque o resultado produzido por uma avaliação de larga escala, gente, ele expressa não só o conhecimento do aluno. Ah, a gente fez essa avaliação e está dizendo que os alunos sabem ou não sabem. Ou está dizendo se os professores ensinam ou não ensinam.
Ele também expressa a organização e o funcionamento da escola. Ele também expressa as condições do sistema de ensino, né, como a rede municipal está se organizando, né, a dimensão da própria política pública, né, do nível do Estado, a dimensão social também, socioeconômica e cultural, ou seja, se no espaço social, ou seja, no nível do espaço social, espaço em que essas comunidades interagem, questões socioeconômicas ali prejudicam essa população, dificultam o acesso a bens culturais, a qualidade de vida, à saúde, a direitos sociais, isso vai ter impacto também na avaliação externa. Então, a gente sabe que escolas em uma situação de alta vulnerabilidade tendem a ter resultados piores, né? É claro que acontece às vezes de uma escola numa situação de alta vulnerabilidade obter um bom resultado, né? E isso, inclusive, tem que servir para a gente olhar e falar assim, o trabalho dessa escola precisa ser replicado, a gente precisa pensar o que ela fez de bom para, nesse contexto socioeconômico de uma comunidade extremamente carente, ela obter um bom resultado. Porque a gente sabe que o esperado é que em uma situação socioeconômica e sociocultural deficitária, um resultado tende a ser deficitário. Vamos lá, o bairro não tem biblioteca, o bairro não tem quadra poliesportiva, as crianças são filhas de comunidades de pessoas que não tiveram acesso à alfabetização no momento certo, né? As crianças pegam transporte escolar e demoram 1h30 para chegar na escola todo dia. Todos esses aspectos eles vão impactar, né, a experiência escolar dessas crianças. Então, se você está num bairro onde as crianças têm acesso a tudo, toda uma rede social de apoio, né, e pais que, né, socioeconomicamente numa situação mais segura, né, menos vulnerável, com acesso à cultura, você sabe que o resultado da escola vai ser melhor, né? Então, é muito importante a gente não perder de vista que o resultado da avaliação de larga escala não é apenas expressão do trabalho do professor e também não é apenas expressão de uma ideia de meritocracia, de que os alunos daquele lugar são simplesmente melhores, nasceram melhores. São condições que a gente precisa considerar. Então, o primeiro nível é o nível do espaço social. O segundo nível, nível do Estado, né? O Estado está fazendo a sua obrigação? Se o Estado está fornecendo serviços, ou seja, tem biblioteca, tem posto de saúde, tem atendimento psicológico, tem atendimento odontológico, tem espaços de lazer, as crianças são bem atendidas, o conselho tutelar cumpre sua missão. Enfim, se no nível das políticas públicas, fora as educacionais, né, elas estão garantindo condições para que as políticas educacionais funcionem, a gente vai ter um resultado melhor. E aí no nível do sistema também, né? Veja bem, a rede municipal está garantindo merenda escolar, acesso à escola, né, transporte, enfim, um número suficiente de professores, né, uma gestão competente que organiza bem essa escola, um apoio da diretoria regional para lidar com questões como inclusão, problemas diversos, enfim. No nível do sistema de educação, no nível da SME, por exemplo, o serviço está sendo bem oferecido? Esses 3 primeiros níveis a gente vai chamar de níveis extraescolares, porque eles estão lidando com dimensões exteriores ao cotidiano da escola. Tudo bem? Esses fatores extraescolares também influenciam o resultado. Não podem ser desprezados quando a gente for olhar para o resultado. Tá? Então, se a comunidade é carente, se não tem política pública lá para ajudar essa comunidade e se no nível do sistema a rede não consegue oferecer o serviço adequado, não tem escola suficiente para atender as pessoas, todo mundo fica amontoado em salas lotadas, não tem carteira, não tem condições, no nível extraescolar eu estou empurrando para um resultado negativo, né? E aí não dá para culpar o nível interno da escola somente. Por quê? Porque estamos falhando em outras dimensões. Tá claro a ideia do extraescolar? E aí a gente tem o intraescolar, que precisa ser considerado. E o que a gente está falando quando fala do intraescolar? Dentro da escola. Então a gente vai ter aí o nível da escola, o nível do professor e o nível do estudante. No nível da escola, a gente está falando da escola macro, né? A organização da escola, a gestão dos funcionários, a organização do cotidiano, as condições ótimas para que os alunos aprendam. Desde a escola ter vidro, da escola ser bem cuidada, da escola ser limpa, né? Até a garantia de que os professores tenham um ambiente confortável para trabalhar,
né, de que tenha aí condições para que os professores trabalhem. Quando alguma coisa sai do normal, sai do esperado, a gestão atua, né? A gestão traz a comunidade para dentro da escola, ou seja, a gestão cumpre seu papel. Quando a gestão, no nível da escola, opera bem, espera-se um resultado melhor. Quando a gestão não opera bem, o resultado vai ser pior. E não podemos desprezar esse fator, hein? Principalmente para vocês que querem aí prestar o concurso para diretor. Diretor impacta sim qualidade do serviço oferecido. Tá? É claro que o diretor vai ter que lidar com todas as questões extraescolares que eu mencionei anteriormente, né? Quando você vai escolher uma escola lá na atribuição, o que você vai querer escolher? Você vai escolher uma escola que está em que tipo de espaço social? Você vai escolher uma escola que tem que tipo de serviço do Estado? Como essa escola é vista pela Secretaria Municipal de Educação? É claro que você vai considerar essas dimensões extraescolares para saber que uma escola tende a ser melhor, tende a ter melhores condições, né? Mas você, como gestor, organizando esses recursos, também interfere no resultado, beleza? Então aí a gente tem o nível da escola, o nível do professor, e o nível do professor é assim, que tipo de professor estamos contratando? Qual é a formação que este professor tem, né? Quais são as garantias de qualidade de profissionalização, formação, treinamento, acompanhamento, apoio técnico para a ação pedagógica que a gente está fornecendo? Muito cuidado para não entender que o nível do professor é um nível subjetivo. Ah, o professor é ruim, o professor é bom. Não. Vamos pensar que a rede municipal contrata os profissionais, né? E esses profissionais têm que ter certas características esperadas aí, inclusive ter um concurso para intencionalmente selecionar quem vai trabalhar na prefeitura, e ainda a prefeitura tem que oferecer treinamento, formação, preparação, qualificação profissional para que esse docente possa dar conta do desafio no qual ele vai ser inserido, né? E aí o professor também é influenciado pelos fatores extraescolares. Vocês percebem a lógica aqui? Então o resultado da avaliação externa não é só do professor. É do professor, é do gestor, é do sistema, é do Estado, é da sociedade como um todo. Tudo bem? E aí, na ponta, onde a gente vai ver esse resultado de maneira mais clara, a gente tem o estudante, né? O nosso aluninho ali. Dizer que a avaliação externa está falando sobre os estudantes é um equívoco. A avaliação externa está falando sobre diferentes níveis, tudo bem? Isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente. Não é os alunos daquela escola são ruins. É, em diferentes níveis, a operação não gerou o resultado esperado. Tudo bem? Então, muita gente está envolvida neste processo que produz exclusão, desigualdade, falta de aprendizagem, né? Falta de participação nas aulas, falta de interesse, abandono, enfim. No nível do estudante, a gente vai ter as questões de acesso, permanência e do desempenho escolar oferecidas a esse estudante. Então, para que o estudante possa aprender, ele tem que ter essas condições, né? Inclusive, a garantia de que ele se sinta estimulado a participar, a estudar, a vir para a escola, a não abandonar, né? Tem estudante que desiste de estudar e permanece indo para a escola, né? A gente tem esse tipo de postura. Como é que a escola lida com isso? Como a escola enfrenta esses desafios? Então, 3 níveis extraescolar, que é o nível do espaço social, o nível do Estado e o nível do sistema, e 3 níveis intraescolares, que é o nível da própria escola, o nível do professor e o nível do estudante. Tá claro? Um resultado de avaliação externa sempre expressa um contexto social mais amplo, com vários fatores que precisam ser considerados. Isso é muito importante na análise dos resultados. Muitas vezes, a forma com que atualmente a gente comunica esses resultados para a sociedade dão a entender que a escola é ruim, ou às vezes dão a entender que o professor é ruim, ou às vezes dão a entender que o problema são os alunos. E, na verdade, existem relações operando em diferentes níveis que são fatores que determinam aí este resultado. Então não dá para a gente imaginar o resultado da escola apenas como o resultado do professor e apenas como o resultado do estudante. Isso é um fato muito importante que vocês precisam considerar, né? Porque isso aqui, inclusive, é bibliografia do próprio concurso, tá? É um documento da própria prefeitura reconhecendo essa questão. Bom, a avaliação externa hoje tem essa cara meio de culpabilizar os sujeitos, de pedir responsabilização,
né, de fazer uma coisa de quem é a culpa. A gente tem que evitar esse discurso. Mas, historicamente, a forma de implementação da avaliação foi caminhando nesta direção, na direção da responsabilização, né? Eu não coloquei aqui, mas tem um termo que aparece muito, principalmente na rede estadual, que é accountability, né? Responsabilização, né? Ou seja, encontrar os sujeitos, né, que são responsáveis, que organizam isso, que estão à frente, né? E garantir que essas pessoas cumpram o seu papel. Essa questão da responsabilização é uma política que acaba empurrando a ideia de que os resultados são culpa da própria escola, dos professores, e busca responsáveis nesse nível, né? Ou no nível dos estudantes mesmo, enfim. E é importante que a gente tenha a visão de como isso foi ganhando essa dimensão. No Brasil, segundo Bonamino e Souza, a gente tem 3 gerações, tá, de implementação desses modelos de avaliação da educação básica. Então tem 3 momentos aí. Em um primeiro momento, a gente tem uma avaliação que a gente chamaria de avaliação de responsabilização branda. É a avaliação da primeira geração. Como é que era a avaliação lá no comecinho? A gente nem ouvia falar dela. Tinha lá uma prova, nem era todo mundo que fazia, e ela servia para quê? Para monitorar a política pública, para o governo ver se estava implementando direito. Então ele pegava alguns grupos, fazia por amostragem, né? Então, esse tipo de avaliação de primeira geração, o objetivo dela era acompanhar a evolução da qualidade. Perceber ali, fiz uma avaliação aqui, a gente está percebendo que está tendo melhora. Ou não, está tendo mais dificuldade aqui, ali. Enfim, era uma avaliação que procurava resultados não de uma rede específica, ou de uma cidade específica, ou de uma escola específica, procurava resultados para poder entender a educação num sentido mais amplo, num âmbito mais nacional, sem nenhuma responsabilização. Tudo bem? Era uma avaliação voltada para o monitoramento para informar a política pública. É assim que começa o nosso sistema de avaliação, o SAEB, né? O Sistema Nacional de Avaliação. O SAEB até hoje pode ser considerado um sistema de avaliação de primeira geração, ou seja, ele tem um grau de responsabilização branda, né? Ele não vai colocar a escola em um grau alto de exposição, ele não vai chegar nesse nível. Ele avança nesse caminho, às vezes ele é utilizado para isso, mas não é essa a intenção do SAEB, e a gente vai perceber isso depois. E aí a gente vai ter a segunda geração, onde a gente começa a ter a publicação dos resultados, ou seja, a avaliação é universalizada, todo mundo passa a fazer, né? E a gente começa a não ter mais só amostragem, a gente começa a ter um resultado muito representativo da realidade, e isso começa a ser publicado e divulgado na mídia. E essa ideia que está posta agora é a ideia de transparência, de mostrar para as pessoas, para o cidadão, olha como a educação está. Isso é instrumentalizado politicamente, às vezes os políticos falam, olha, você viu, melhorou o resultado de tal estado, olha como a educação de tal lugar está melhorando, né? Mas está num âmbito muito solto ainda, não chega a responsabilizar diretamente as pessoas. Mas você começa a ter responsabilização do nível administrativo, do nível regional, né? E você começa a empurrar a comunidade da escola, né? E as pessoas da sociedade civil a cobrar melhores resultados. Porque como o resultado começa a ser publicado, você começa a falar, por que essa escola está com resultado ruim? Por que meu filho estuda numa escola que não está evoluindo, né? Então, na segunda geração, já começa uma responsabilização, ainda é uma responsabilização branda, né? Mas a gente já começa a ter aí uma cobrança de resultado da escola. Na terceira geração, que a gente pode pegar o exemplo do estado de São Paulo, Pernambuco também aconteceu em muitos lugares, Goiás, enfim. Mas na terceira geração a gente começa a ter sanções ou recompensas em decorrência dos alunos. Aí você vai pensar assim, é recompensa e sanção para o aluno? É recompensa e sanção para o governo? Não, meus amiguinhos, é recompensa e sanção para o professor, principalmente, tá? Existem, inclusive, experiências onde a sanção é para a prefeitura, né? A punição, né? O castigo é para a prefeitura. Então, a prefeitura que obtinha resultados baixos, por exemplo, no Ceará, não era repassado lá uma verba para eles. Enfim, era um jeito também de pressionar o município para se profissionalizar, para formar professor, para treinar, para melhorar a Secretaria de Educação, enfim. Tinha essa pressão sobre o município. Mas, no geral, o que a gente vai perceber é a oferta de bônus, né? Ou seja, parte
de um dinheiro que já iria para os professores de qualquer forma, mas iria pingadinho, né? Porque era lá uma sobra do Fundeb, né? Ele acaba sendo concentrado e ele vai ser distribuído apenas para aqueles professores que atuam nas escolas com melhor desempenho. Às vezes, chega num grau de responsabilização que é assim, dentro da mesma escola você vai ter bônus diferenciado, porque se o cara faltou, se o cara não faltou, se ele tem, como é que eu vou dizer? Sei lá, se ele fez formação ou não fez formação, se ele participou dos eventos ou não. Então você começa a ter um grau de responsabilização muito grande, principalmente em cima da escola, mais em cima ainda do professor. Tudo bem? Então na terceira geração a gente chega num nível em que o professor passa a ser diretamente responsabilizado. No município de São Paulo, a gente ainda não tem esse grau de responsabilização tão direta sobre o professor. Mas já temos aí, né, prêmio por desempenho e etc., que considera falta de professor, se é uma licença gestante, a pessoa perde dinheiro, então já é alguma responsabilização. Só não está necessariamente atrelado à avaliação externa. Tudo bem? Mas sempre pesou essa intenção. Kassab tentou implementar um modelo, por exemplo, na gestão do Schneider, que era um modelo de responsabilização alta, né? De responsabilização mais pesada sobre o professor. Não vingou, a gente teve a gestão Haddad depois que parou esse processo de avaliação externa, mas a gente não pode dizer que São Paulo, município de São Paulo, nunca vai acontecer isso, tá? De oferecer bônus, né? Ou seja, ao invés de um aumento salarial, você vai dar o bônus para quem teve o melhor desempenho. Ainda pode acontecer, é possível, e é possível que isso esteja atrelado à Prova São Paulo, por exemplo, que a gente vai falar mais adiante. Mas vamos retomar isso aqui que é importante? Parece confuso, mas não é. Vamos simplificar. No comecinho, a ideia era assim, o governo avalia para pensar como melhorar as ações de governo, tudo bem? Na segunda geração, o governo avalia e mostra para a sociedade, ó, olha o que está acontecendo aqui no âmbito local. Né? E aí a sociedade começa a cobrar a escola, de maneira ainda muito mais solta. Mas quando chega na terceira geração, o Estado vai dizer assim, essa é a escola, esse é o resultado da escola. Em alguns lugares colocava rótulo, escola vermelha, escola amarela, escola verde, né? Escola avançada, escola atrasada, enfim, inventava lá uns rótulos e justificava uma diferenciação no tratamento das equipes. Uma diferenciação em um campo que é muito significativo, no campo do salário, né? No campo da recompensa. Também tinham ações que a gente poderia chamar de sanções ou não, mas de intervenção direta. Eu me lembro, inclusive, de ter participado de treinamentos e palestras em escolas que tinham baixo resultado, e aí obrigava o professor a ficar assistindo treinamento e palestra, como se fosse aquela pessoa que tomou muita multa na carteira de motorista e tem que reaprender a dirigir, é como se forçasse os professores a terem que reaprender a ensinar, ou como se forçasse a escola a ter uma carga extra de trabalho, uma pressão maior da supervisão de ensino, né? A gente sabe, isso gera registro, gera problema, gera às vezes perseguição do diretor. Então assim, obter resultados ruins nessas avaliações externas gera, por um lado, recompensa para quem foi muito bem, que chegou perto do desejado, mas para quem ficou mal gera muita pressão. Tudo bem? Então na terceira geração, responsabilização aí maior, né? Algumas dessas implicações desse percurso que as avaliações vão fazendo, né, desde a mais baixa responsabilização até a mais alta, acabam gerando mudanças de currículo. Então a gente não pode ser inocente e pensar, isso aí só influencia no salário do professor. Não, isso influencia em como o professor ensina, o que ele ensina. Porque aí, veja bem, eu quero receber menos? Eu quero que a minha escola seja perseguida? Não. Então o diretor faz uma pressão, eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar aquilo que o governo está dizendo que eu tenho que ensinar. Então eu vou abrir mão da minha autonomia pedagógica, pegar a apostila que o governo mandou, treinar com a galera para poder obter um resultado melhor, para que eu não sofra a sanção e também para que eu faça jus à competência. E isso vai mudar, vai ter impactos no currículo. Eu posso, por exemplo, mencionar a ênfase nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, principalmente no começo. Hoje em dia ainda existe, tá? Mas hoje em dia já tem outras disciplinas e áreas do conhecimento sendo avaliadas. Mas antigamente era ênfase português e matemática. Então, todas as aulas tinham que garantir que o aluno aprendesse português e matemática para quê? Para obter melhores resultados, né?
E isso influenciou também São Paulo, município, o Estado fez isso de maneira muito dura, muito firme, chegou a ter apostila, jornalzinho, caderno do aluno, acho que ainda tem material didático específico voltado para as matrizes de avaliação, né? Ou seja, voltado para aquilo que cai na avaliação externa, que é solicitado do aluno na avaliação externa. Aí tem política de recuperação, reforço escolar, aumento de carga horária de certas disciplinas, né? Projetos na escola, tudo isso para quê? Para tentar melhorar esse resultado. Isso muda, inclusive, o que é ensinado, influencia o que é ensinado e influencia também o que os pais acham importante, o que os alunos acham importante aprender. A gente foi vendo que as ciências humanas foram perdendo espaço, filosofia uma hora vai sumir, outra hora volta, né? Isso influenciou, inclusive, os documentos curriculares que foram produzidos depois da análise desses resultados. Tudo bem? Então é muito importante entender que ao longo dessas 3 gerações de avaliação, a gente foi pesando a mão cada vez mais sobre o controle do trabalho do professor. Tudo bem? Essa é a maior responsabilização do trabalho do professor. E não vamos esquecer, porque aqui a gente tem pessoas que querem prestar o concurso de diretor, também um peso maior de cobrança sobre o trabalho do diretor. Beleza? O diretor também é responsabilizado. O diretor é pressionado e o diretor acaba tendo que pressionar as suas equipes. Certo? Então nós temos essas 3 gerações aí, a gente vai retomar elas ao longo da nossa fala. Então vamos falar aqui do principal sistema de avaliação em larga escala que a gente tem no Brasil, o nosso sistema nacional, né? O SAEB. E o SAEB, ele é um sistema considerado de responsabilização branda. Por quê? Porque no SAEB, pelo menos no seu início, né, ele tinha a função de coletar informações de diferentes fontes para construir aí um quadro de dados que permitisse aos governos fazer suas intervenções, corrigir suas políticas públicas, né? A partir de 2007, o SAEB ele já tem um índice, e esse índice de desenvolvimento da educação básica, ele vai ser calculado com base em dados da Prova Brasil, então a Prova Brasil é parte do SAEB, tudo bem? E dados obtidos através do censo escolar, que são dados relacionados à questão do fluxo, né? Questão aí de como a escola aprova, abandona, enfim, esses outros dados aí da escola. Então, a partir de 2007, a gente vai ter escolas sendo avaliadas por esse sistema, tendo metas para serem atingidas dentro desse sistema, e essas metas vão considerar 2 tipos de resultados diferentes. Taxa de aprovação, que eu gosto de chamar de fluxo, né? Porque quando a gente tem uma taxa de aprovação alta, significa que os alunos demoram menos tempo na escola para se formar. Então é o fluxo, é como os alunos passam pelo sistema escolar. Uma taxa de aprovação alta significa que você tem menos abandono e menos reprovação. E aí o sistema gira melhor, o sistema funciona melhor. Significa que eu preciso de menos recurso investido para obter um resultado que é o aluno formado. Vamos pensar antigamente quando a gente tinha altíssimas taxas de repetência, a gente tinha alta evasão também, a gente tinha muito abandono, porque o cara ficava lá na 3ª série do ensino fundamental, na época série, né? Ele reprovava uma vez, reprovava outra, ele desistia, ele abandonava, né? E aí ele demorava, quando esse aluno se formava, ele demorava muito tempo para se formar. E a gente tinha uma espécie de funil na educação, né? Entravam lá 10 turmas de primeiro ano, na época primeira série, e saíam, na época só tinha até a 8ª série, né? Saíam ali 2 turmas na 8ª série. O que isso significa? 8 turmas desapareceram no meio do caminho. Desistiram, abandonaram, reprovaram demais e voltam depois para a educação de jovens e adultos, né? Então, assim, eram pessoas que eram excluídas do processo educacional porque a taxa de aprovação era muito baixa. Vocês podem questionar a progressão continuada, vocês podem ser contra essa forçação de barra para que a gente aprove, né? Muitos alunos, assim, sem nenhum critério, mas a gente sabe que a taxa de aprovação demonstrava uma desigualdade muito grande em um sistema que não estava funcionando. Era um sistema que as pessoas acessavam, mas não permaneciam e não aprendiam. Tudo bem? Então, essa taxa de aprovação, ela vai permitir aí o cálculo do que a gente vai chamar de fluxo. E a gente tem também o desempenho escolar. E o desempenho escolar a gente vai olhar pelos níveis de proficiência de língua portuguesa e matemática,
tudo bem? E esses resultados do desempenho escolar e da taxa de aprovação, a gente vai multiplicar para ter aí o índice que a gente tem. Então, taxa de aprovação vezes desempenho escolar gera o resultado do IDEB. Tudo bem? Então, o IDEB ele tem a ver com o aluno aprender no tempo certo. Ele consegue passar de ano aprendendo, porque eu vou ser avaliado tanto na questão da taxa de aprovação, quanto vou ser avaliado na questão do desempenho, do resultado de aprendizagem desses alunos. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante porque isso interferiu muito sobre como a escola se organizou nos nossos últimos 20, 30 anos aí, né? Veja bem, antes você dizia que a escola boa era a escola exigente, era a escola que reprovava mais, era a escola que mandava aluno embora. Tudo bem? Aquela escola é boa, aquela escola ela tem um bom resultado. Por quê? Porque lá os alunos aprendem mais. Porque se ele não aprende, ele reprova. Se ele reprova de novo. Se ele reprova de novo, vai embora, desiste e não atrapalha mais a vida do professor. E aquela escola só vai formar quem já veio pronto, quem já sabia quando entrou na escola. Tudo bem? Se a escola só consegue resultado reprovando, significava que o que ela estava fazendo não era ensinar, ela estava selecionando. Veja, era como se fosse uma prova de concurso, né? Ela eliminava a maior parte das pessoas, ficava com quem era muito bom, mérito de quem estudava, de quem participava, e beleza, você vai chegar a se formar. Começo com 10 turmas de primeiro ano, termino com 2 oitavos. Eu uso esse exemplo porque quando eu estudei foi assim, eu entrei, tinha primeiro A, B, C, D, E. Quando chegou no oitavo, tinha oitavo A e oitavo B, e acabou. Tudo bem? Por quê? Porque ela ia expulsando os alunos ao longo desse processo. Era vista como uma escola boa porque reprovava muito, né? Só que, se o resultado da qualidade da educação for esse, a gente pensar a escola é boa quando ela elimina muita gente, é uma escola que não funciona. É uma escola que não está de verdade dando bom resultado, porque ela só dá resultado excluindo pessoas. A maior parte dos pais de vocês estudaram até que ano? Né? Eles contam histórias positivas em relação a essa escola, que tinha que ficar fazendo prova o tempo todo, tirar notas, não repetia, até desistir, que aí o pai cansou, tirou ele e botou no mercado de trabalho. Essa é uma boa história de educação? Bom, a gente entende que não. A gente gastava muito dinheiro público e formava poucas pessoas, né? Os que se formavam, nossa, quem se formava tinha um diploma, esse diploma valia muito, mas ele só valia muito porque quase ninguém conseguia se formar, tudo bem? É muito importante fazer essa autocrítica, né? Se por um lado a gente pode questionar os mecanismos de ampliação da aprovação, e eu não vou me furtar essa crítica, de fato a gente começou a aprovar loucamente para melhorar esses indicadores, mas por outro lado não dá para a gente dizer que o sistema antigamente era muito melhor, porque ele excluía muito, gente. Ele só excluía, tudo bem? E veja bem, as pessoas não conseguiam arrumar emprego, porque saíam da escola muito cedo e eram colocadas aí numa situação de precariedade, porque a escola não estava preparada para lidar com essas questões. A gente pode olhar e falar, a escola de hoje também não é tão boa assim, Marcos. É verdade, ela não é tão boa assim, né? Mas a gente garantiu acesso e está tentando garantir condições de permanência, tá? Tem vários aspectos a serem debatidos aqui. Mas o que é importante da gente pensar? Essa ação do Estado foi intencional. Por quê? Ela fez com que a escola se sentisse pressionada a aprovar ensinando, né? E evitar a reprovação como um mecanismo de seleção. Então veja bem, o que é uma escola que tem um IDEB alto? É uma escola que os alunos têm um desempenho adequado e eles passam de ano. Tudo bem? Então o aluno aprende e continua estudando naquela escola e vai passando de ano, aprendendo no momento certo, no momento que é esperado que ele aprenda. Ele não precisa demorar 4 anos, 5 anos na mesma série até aprender aquilo que é esperado que ele aprenda. Ele tem que aprender no momento certo, tudo bem? É esse princípio que está por trás desse modelo do IDEB. Forçar a escola para que o aluno aprenda no momento certo e passe de ano. Tá claro isso? Porque, veja bem, se a minha escola eu consigo que os alunos
tirem uma boa nota de desempenho, porque antes da prova eu reprovei muita gente, ou seja, eu impedi essas pessoas de passarem de ano para fazer a prova, eu vou ganhar nota de desempenho, mas eu vou perder na taxa de aprovação. O contrário também é verdadeiro. Vamos supor que eu sou o diretor espertão e eu tive a seguinte ideia. Professores, vamos reunir aqui, vocês querem ganhar bônus? Vocês querem trocar de carro no final do ano? Mentira, o bônus já fez isso. Hoje em dia o bônus não serve mais para isso não, é muito pouco. Mas vocês querem ganhar um bônus aí mais ou menos? Então vamos fazer o seguinte, vamos aprovar todo mundo esse ano. Porque aí a nossa nota de taxa de aprovação vai subir. E ela vai multiplicar o desempenho. Qual que é o problema? Se eu passar esses alunos sem aprender, no outro ano eles vão fazer outra prova. E eles vão ter o desempenho baixo. Entende como o equilíbrio entre desempenho e taxa de aprovação é que determina a qualidade? É muito importante ter isso em mente, tanto para a prova do concurso, quanto para pensar os mecanismos de melhoria da qualidade da escola e impactando os resultados de avaliação externa, tá? Porque não tem segredo, não tem jeitinho esperto que é só aprovar os alunos, porque se você aprova sem eles aprenderem, eles vão mal no desempenho. Se você reprova para evitar que eles sigam sem aprender, você perde na taxa de aprovação. Então, o que a gente tem que fazer? Ensinar com qualidade, no momento certo e garantir qualidade para todos. Tudo bem? Vamos lá então. Os resultados vão ser divulgados de forma bastante agregada no SAEB. Isso é importante entender por quê? Da maneira que o SAEB é divulgado, ele é divulgado com microdados que estão disponibilizados na internet. Não dá para você saber qual é a escola certinho, qual é o aluno, qual é a sala, qual é o professor. A escola até dá, mas não dá para você chegar no micro ali do cotidiano para poder responsabilizar o docente ou responsabilizar o aluno X. Então ele não serve para o nosso fazer pedagógico cotidiano. Ele serve para quê? Para a gente ter uma visão ampla de como o sistema está funcionando. Ele é um mecanismo que é mais útil para o próprio governo pensar como investir, como propor projetos, como propor políticas públicas. Veja bem, o Ministério da Educação atualmente está investindo pesadamente em formação de alfabetizadores. Por quê? Porque a gente está percebendo que o gap, a dificuldade que a gente está tendo lá no Fundamental 2 tem a ver, às vezes, no Fundamental 2, às vezes no médio, até na faculdade, tem a ver com uma falha de formação no processo de alfabetização. Então, o governo pega esses dados, faz a análise, propõe ajustes nas políticas públicas. Por isso que esse modelo responsabiliza mais o governo do que os professores. Ou seja, o IDEB não permite culpabilizar diretores, gestores e professores. Mas, Marcos, em São Paulo, no estado de São Paulo, aconteceu isso. Mas aí é o SARESP. E a gente vai falar desse modelo daqui a pouco, tá? A gente está falando aqui da avaliação em âmbito nacional, em âmbito federal. Ela não serve para a alta responsabilização, ela serve para ajustes nas políticas públicas. Tudo bem? Primeira geração aí, que a gente tinha visto no outro texto. Então vamos falar agora da prova e da provinha São Paulo, tá? E aqui a gente está falando de uma política municipal. Então é o município, é o governo do município, é a prefeitura que opera essa política. Não é o SARESP que a gente está falando, tá? O SARESP é da rede estadual. Estamos pensando num concurso do município, da Secretaria Municipal de Educação. A prova e a provinha São Paulo, elas são planejadas por estes atores, pelos atores governamentais. São avaliações externas que tentam utilizar as referências, as matrizes, os modelos da avaliação em âmbito federal, da avaliação até do próprio SARESP, se inspira um pouco no SARESP, para avaliar o ensino fundamental na Prefeitura de São Paulo. Então, é uma avaliação que, com exceção do primeiro ano, ela é censitária, ela começa a acontecer a partir de 2017, avaliando o desempenho em língua portuguesa e matemática e ciência da natureza. Veja bem, ela já acontecia antes, mas ela não tinha esta característica, tá? Ela vai ganhar essa característica de ser censitária, de avaliar todos, também de ter ciência da natureza dentro da sua grade a partir de 2017. Verifica-se que, além de subsidiar a tomada de decisão para a política pública de educação do município, pretendeu-se que as avaliações externas fossem referenciais também para o projeto político-pedagógico das escolas e para a atuação dos docentes em sala de aula. Para tudo, chegamos aqui na segunda geração, tá? Quase terceira geração já, porque tá preocupada também com o trabalho
dos docentes. Não no sentido de avaliar o trabalho do docente, não explicitamente, mas que esse resultado tem que ser usado pelo docente. Tudo bem? Porque a sociedade vai ver o resultado da escola, vai cobrar melhoria e o docente precisa trabalhar com esses resultados. O docente, o gestor, a própria comunidade, porque é a comunidade que faz o projeto político-pedagógico. Tá? Então aqui a gente percebe que, diferente do SAEB, a prova e a provinha São Paulo vão chegando mais perto do fazer da escola. Seus objetivos estão descritos no artigo 50 da portaria, né? A portaria que propõe aí a prova e a provinha São Paulo, como: primeiro, reorientação da proposta pedagógica do ensino fundamental regular de modo a aprimorá-la. Então essa prova ela informa, né, a mudança da proposta pedagógica do ensino fundamental no âmbito da política pública. Então, a mudança no currículo, a mudança nos materiais, né, a mudança na organização da rede, tudo isso tem a ver com a proposta pedagógica, certo? A viabilização e a articulação dos resultados da avaliação com o planejamento escolar, a formação dos professores e o estabelecimento de metas para o planejamento pedagógico de cada escola. Então, olha só, chegamos no âmbito da gestão escolar. Então, a própria escola tem que pensar como usar esses resultados para o planejamento da prática. Para fazer lá o PEA com os professores, né? Para fazer o momento de formação, pensando em atingir essas metas. E, ao final, a orientação para o trabalho desenvolvido com os alunos que necessitam de reforço na aprendizagem. Perceberam onde a gente chegou? A gente chegou no nível da prática com os alunos. Então, você percebe que a provinha São Paulo e a prova São Paulo, elas só não oferecem ainda uma gratificação, mas a pressão da comunidade sobre a escola e a expectativa de que o resultado seja usado para mudar a própria prática, o planejamento, o projeto político-pedagógico, já está posto. Então ela está lá na segunda geração e para virar a terceira geração só falta o quê? Só falta um bônus. Só falta dizer assim, o professor que tiver melhor resultado na escola que tem melhor resultado, ganha mais. Tudo bem? Então a gente está pertinho aí daquilo que Bonamino chama de terceira geração. Como a gente pode identificar essa expectativa, né? Além da própria lei estar desfregando a nossa cara, né, que esse resultado tem que ser usado para o fazer cotidiano, existe uma preocupação com a recepção do resultado. Então esse resultado, que a gente vai chamar de devolutiva das provas, né, ele é oferecido, o docente tem que entrar lá no SERAP, no sisteminha da prefeitura, para poder olhar como estão os resultados da prova São Paulo. Isso tem que ser trabalhado na formação, tem uma pressão para o diretor fazer essa análise junto com os docentes, mobilizar coordenador pedagógico para analisar cada relatório, né? E o relatório, ele é pensado para ser um material que induza a equipe a olhar para esse resultado de maneira muito atenta. Ele é uma orientação para o trabalho docente. Não é só olhar o resultado e falar, foi assim que aconteceu no ano passado. É olhar o resultado e pensar assim, como a gente pode melhorar, o que a gente tem que dar mais atenção, em que pontos a gente tem que investir e como podemos mudar aí a nossa prática pedagógica para melhorar esse resultado. Então o resultado passa a ser uma ferramenta de organização do trabalho da escola, informando tanto o projeto político-pedagógico da escola, né, ou seja, os objetivos maiores que a escola tem junto à comunidade, quanto o planejamento docente. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. A expectativa não é que a provinha São Paulo, fizemos a prova, esse é o resultado, a prefeitura que pense como melhorar. Não, a prefeitura diz assim, está aqui o manual de como você vai ler este resultado e vai fazer intervenções no cotidiano da escola para que ela obtenha resultados. Entenderam onde está a responsabilização? Prestem bem atenção nisso. A prova São Paulo e a provinha também fornecem pistas da proficiência dos estudantes. Por que eles estão dizendo pistas? Porque tanto a prova São Paulo quanto a provinha São Paulo se utiliza daquele mecanismo que eu já mencionei, a teoria de resposta ao item, aquela formulação estatística, né? Que depois eu vou explicar um pouquinho em comparação com os testes que a gente está acostumado a fazer. Então não é um teste que eu vou pegar a prova do aluno e eu vou saber o que o aluno respondeu. O que vai vir é uma visão mais ampla das competências desenvolvidas pelos alunos de um determinado ano de um ciclo naquela escola. Então eu vou ver o resultado global do quarto ano. E lá eu vou ver assim,
que habilidade que eles desenvolveram mais, que habilidade que eles desenvolveram menos. Mas a provinha, a prova São Paulo, não me permite identificar como é que o Michael está indo. Como é que a Kathleen, a Evelyn, a Emily, né? O povo adora esses nomes, né? Os Gabriéis da vida, os Jonatas, como eles estão indo em matemática, por exemplo, como eles estão indo em língua portuguesa. Me permite identificar como está indo o quarto ano daquela escola. É claro que se o docente comparar isso com a avaliação diagnóstica, que eu vou falar depois, e com a avaliação interna que ele já faz, é esperado que ele saiba identificar quem são os alunos com mais dificuldade para encaminhar para o reforço. Mas a prova São Paulo não fornece o resultado por aluno, nem por sala. Ela fornece o resultado amplo. É claro que se naquela escola você só tem um quarto ano, meu amigo, acabou. Você já olha e já vê e já sabe que é a tua sala que está exposta ali. Tudo bem? Mas não chega no nível de permitir identificar os alunos e as habilidades de cada aluno, tá? Pelo menos ainda não. Talvez de maneira genérica avance para isso, mas eu acredito que ainda não. Por outro lado, há testes que são desenhados para avaliar uma ou mais características de um estudante especificamente. Então, existe essa provinha São Paulo aí, né, e a prova São Paulo, que trabalham pela teoria de resposta ao item, que permite identificar um grupo estatístico, mas também existem modelos de testes que permitem identificar o aluno especificamente. É o caso da avaliação diagnóstica que a gente vai ver mais adiante. Então, não contente em criar um sistema de avaliação nesse modelo de larga escala, a prefeitura também criou um modelo de prova diagnóstica que permite ver onde o aluno errou para você fazer a intervenção. Isso aconteceu no estado também com a AAP, a Avaliação da Aprendizagem em Processo. A gente tinha o SARESP, mas como o SARESP não permitia identificar os alunos com dificuldade e quais as dificuldades dos alunos mais especificamente, a gente criou no estado a Avaliação da Aprendizagem em Processo, que oferece um diagnóstico sobre as habilidades que se espera que o aluno tenha desenvolvido naquele momento. Tudo bem? Veja bem, quando a gente pensa numa avaliação de larga escala, a gente também tem um espectro, né, da matriz que vai ser avaliado, que ele é muito amplo. Você vai avaliar de maneira meio que sorteada, né, porque é uma formulação estatística. Habilidades de um nível muito elevado para identificar os alunos que estão no nível avançado e habilidades de um nível muito baixo para aquele ano do ciclo para identificar os alunos que estão no nível abaixo do básico. Tudo bem? Então, esse modelo de avaliação, ele não permite olhar para todas as habilidades, ele permite quase que como prever traços latentes que demonstram que esse aluno tem aquela habilidade. Então fica difícil apontar com certeza todas as habilidades que tem o Michael. Não dá para fazer esse cálculo, tá? Dá para ter uma estimativa, mas não dá para dizer esse aluno na habilidade tal está desenvolvido ou não. Ainda não dá. Mas quando eu desço para a avaliação diagnóstica, você vai conseguir identificar o aluno por nome, quem é a sala dele, e o professor vai ver lá nas alternativas e vai ter que fazer uma intervenção para ajudar esse aluno. Nas alternativas, estou falando no item escolhido, na resposta que o aluno colocou o xizinho ali. Então, se ele colocou B, eu sei qual é a dificuldade dele, porque tem um manual de como usar essa prova diagnóstica para fazer a intervenção. Vocês percebem que a gente está descendo o nível para chegar no nível micro ali, do olhar para cada aluno e de responsabilizar o docente por ensinar aquilo que está previsto na matriz de avaliação, já que a gente vai ter uma prova diagnóstica logo em seguida? Então, é disso que nós estamos falando quando a gente fala das gerações. Cada vez vai fechando o cerco e responsabilizando mais os fatores intraescolares. Então, a avaliação cada vez vai chegando mais perto do estudante, do diretor da escola, do professor e do estudante. Tudo bem? É esse mecanismo que vai gerando uma capacidade de controle, de intervenção cada vez maior da prefeitura no fazer docente. Aqui, sem juízo de valor. Não vou dizer que isso é ruim ou que isso é bom. A gente entende qual é a intenção que está por trás. Controlar aquilo que o docente ensina, quando ensina, como ensina. Não olhando para as condições, olhando para o fazer pedagógico, né, para a prática cotidiana mais diretamente, né? Então, alguns tipos de teste que mobilizam TRI, que também eles conseguem pegar, por conta de terem muitas perguntas e ter uma formulação estatística mais refinada, eles conseguem identificar o aluno, tá? Então, não é impossível fazer avaliação de larga escala que
identifique o aluno. O Enem, por exemplo, é uma avaliação que ela é em larga escala e que ela permite uma avaliação direta do aluno. Então, quando eu faço Enem, eu recebo meu resultado com o meu nome, né? Mas é importante entender, o resultado do Enem não representa uma quantidade de acertos. O resultado do Enem representa uma probabilidade estatística de que eu domine certas habilidades. Isso é complicado, hein? Porque esse mecanismo, essa ferramenta, que é a TRI, ela tem ali uma margenzinha de erro. E o Enem, embora tenha uma nota que eu olho e falo, nossa, essa aqui é a minha nota do Enem, não tem como eu saber a minha quantidade de acertos, mas a qualidade dos acertos. Em que padrão eu pontuei. Então, quando eu pontuo muito em exercícios mais complexos, em desafios mais complexos, eu estou mostrando que meu padrão está naquele nível. É mais ou menos assim, né? E aí, aquilo que eu acerto está sempre no nível mais baixo, eu vou mostrando um padrão de desempenho que é mais baixo. E aí tem um cálculo estatístico que não compensa a gente explicar aqui. Mas é muito importante entender que esses modelos de avaliação têm características distintas em função do mecanismo estatístico escolhido. Tem uma ciência chamada psicometria que estuda esses processos de medição, né? Ela mede o conhecimento, mas o conhecimento não dá para medir diretamente, então ela acaba medindo construtos latentes, traços latentes de certas expressões de comportamentos, né? Por meio de testes psicométricos. Ou seja, esses testes de educação, eles têm uma teoria por trás, né? A teoria mais antiga e a teoria mais comum era a teoria clássica dos testes, a TCT, baseada aí na quantidade de acertos, na quantidade de erros, né? Tinha lá uma quantidade de alternativas, você respondia, e aí essa quantidade de acertos determinava se você sabia ou não, né? Então a psicometria usou muito tempo a TCT, teoria clássica dos testes. Marcos, me dá um exemplo de TCT. O concurso que vocês vão fazer. O concurso que vocês vão fazer, ele não está baseado na probabilidade de você ter um determinado conhecimento ou num construto latente, né, que você vai mostrar como comportamento dentro de um padrão para te avaliar. O concurso vai só contabilizar a quantidade de respostas erradas e respostas certas que você vai ter. É só isso. Então, não importa se uma alternativa estava mais próxima da correta, ou se você acertou muitas questões difíceis, isso não importa, importa só a quantidade de acertos. Isso é a teoria clássica dos testes. A TRI, a teoria de resposta ao item, que eu já mencionei antes, ela, como é que eu vou dizer? Ela não vai mostrar para você exatamente o que você acertou e o que você errou, quantos erros você teve, né? Mas ela vai mostrar em que padrão você pontua, para poder identificar o construto latente, ou seja, se você mostrou uma habilidade avançada aqui e continuou comprovando essa habilidade avançada, mesmo que você tenha um erro, você está dentro do padrão. Então, às vezes, mesmo errando, você mostra que você sabe, né? Justamente por isso que a TRI ela é meio que a prova de chutes. Porque não importa se você acertou uma questão de um nível muito difícil, né? Não interessa. Por quê? Porque você não consegue mostrar um padrão de comportamento que comprova aquele traço latente, aquele construto latente. Tá claro? Tem uma fórmula estatística super complexa que vai ajudar o Enem, por exemplo, a identificar esses padrões, que vai ajudar as avaliações em larga escala a identificar esses padrões. As cidades pequenininhas aí que não tem como fazer uma formulação estatística tão complexa, o que eles fazem? Eles usam TCT para fazer a avaliação externa. Só quantidade de acerto, quantidade de erro, e não tem como eles fazerem diferente porque não tem o volume de população necessário para aplicar aquilo que a gente chama de TRI, teoria de resposta ao item. Saresp usa TRI, né? Prova Brasil usa TRI, Provinha São Paulo, Prova São Paulo usa um TRI, tudo bem? TCT geralmente é em grupos menores ou em avaliações diagnósticas. Por que a TCT é mais utilizada para avaliações diagnósticas? Porque eu vou ver a quantidade de erro e o tipo de erro, onde o cara errou, né? Quem é essa pessoa? E isso vai possibilitar atribuir uma pontuação e avaliar aquele erro e fazer um diagnóstico, né? Já já eu vou explicar a avaliação diagnóstica da prefeitura, vai ficar mais claro por que ela usa TCT, beleza? Então, é muito importante a gente entender. Larga escala, TRI. A avaliação em pequena escala ou diagnóstica,
teoria clássica dos testes. Agora a gente vai olhar o que a gente costuma ver quando entra no Serap, tá? Isso aqui é o resultado de um quarto ano de uma escola, 2 quartos anos de uma escola, 3 quartos anos de uma escola. Eu não sei porque o resultado é do quarto ano como um todo. Pode ser uma turma só, podem ser várias turmas. E aí a gente tem que dar uma olhada aqui nessa distribuição, tudo bem? A gente tem o padrão abaixo do básico, o padrão básico, o padrão adequado e o padrão avançado. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando que a maioria dos alunos esteja no padrão adequado, por isso que ele chama adequado. O básico é o mínimo para continuar aprendendo. O abaixo do básico significa que esse cidadão está completamente deslocado do momento que ele está vivenciando na escola. Ou seja, ele não tem ferramentas mínimas para entender o que está sendo ensinado, porque ele está abaixo do nível básico. Vocês podem ver que também tem aí um númerozinho, né? Esse número é o número do resultado que ele expressa, né? Então tem um valor atribuído ao resultado dentro de um padrão, né? E esse tipo de, não é exatamente uma pontuação, mas isso determina posicionar esse sujeito dentro da matriz. Tem uma matriz de avaliação que tem lá os tipos de habilidades esperadas para cada um desses níveis, né? E a partir dessa matriz vai haver aí uma pontuação e um posicionamento desse sujeito dentro dessa escala, dentro desses padrões. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui nesse... Eu estou chamando de padrões, mas a gente na verdade está falando de nível de proficiência, tudo bem? É um nível de proficiência abaixo do básico, nível de proficiência básico, nível de proficiência adequado e nível de proficiência avançado, representado aí pelo verdinho, né? Olhando no quadro de baixo, onde tem quarto ano, meta 3, a gente vai conseguir ver o resultado da escola, né, que tem esse quarto ano, o resultado dos quartos anos de toda a diretoria regional de ensino e o resultado dos quartos anos de toda a Secretaria Municipal de Educação. Então a gente tem aí um parâmetro de comparação para entender como está esta escola no contexto em que ela está inserida, no contexto regional e no contexto municipal. E a gente vai comparar esses resultados. Esquece um pouco a porcentagenzinha aqui, vamos olhar para esse desenho dessas linhas coloridas que demonstram a distribuição dos alunos nos diferentes níveis de proficiência. Essa escola está melhor ou pior que a DRE? Essa escola está melhor ou pior que a SME? Vamos pensar que o desejo é que a gente tenha o mínimo possível de alunos abaixo do básico, o mínimo possível de alunos no básico e o máximo possível de alunos no adequado, não no avançado. O avançado representa habilidades que não estão previstas para o momento que ele está vivenciando no currículo. Então, assim, esse aluno ele é um aluno de quarto ano, mas se ele está mostrando o avançado, é porque ele tem habilidades de um aluno de quinto, sexto, sétimo, oitavo ano. Tudo bem? A gente quer que um aluno tenha habilidades de um aluno de sétimo, não, a gente quer que um aluno de quarto ano tenha as habilidades de quarto ano. Se Deus abençoar e essa criatura tiver lá as habilidades do futuro, lá, o moleque é superdotado, ótimo, parabéns, vamos ajudar ele a não desistir, a aproveitar o seu talento, mas o nosso foco é em garantir que mais pessoas estejam no nível adequado, no nível que o currículo paulistano espera, né? No nível que a proposta curricular que a gente tem propõe. Então veja bem, a sua escola, ela tá lá com um pouquinho só de vermelho, comparado à DRE e comparado à SME. O que isso significa? Que ela tem menos alunos abaixo do básico. Ela tem uma quantidade de alunos no nível básico que é bastante próxima daquilo que a gente vai encontrar na SME e na Diretoria Regional de Ensino. Mas ela tem um número muito maior de alunos no nível adequado. Aí, um cidadão pode olhar ali o verdinho, olhar as porcentagens lá embaixo, tá difícil até para que eu possa enxergar assim, mas assim, vai olhar lá e vai perceber que essa regional tem mais alunos no avançado do que a sua escola. E daí?
E daí? Porque ter alunos no avançado não significa que eu estou alcançando um bom resultado. Porque esse aluno do avançado é responsabilidade da escola? E é uma pergunta importante para a gente pensar. A escola que faz o aluno ser avançado? Não tem como ser a escola. Gente, a escola trabalha para que o aluno esteja no nível adequado. Se o aluno avançou, é porque ele foi além em casa, é porque ele assistiu TV Cultura, porque ele assistiu Discovery Kids, porque ele jogou joguinhos no celular e pesquisou na internet, e o pai dele é livre docente de física aplicada da Universidade de São Paulo, e aí ele aprendeu coisas fora da escola. Porque a escola tem que estar ensinando aquilo que é esperado para o aluno, tudo bem? Se ele é superdotado, isso é uma coisa que está exterior, é extraescolar. O adequado é o que tem a ver com o nosso fazer pedagógico. Então, uma escola tem muito aluno avançado, mas ela também tem muito aluno abaixo do básico, o que ela está fazendo? Desigualdade. Não tem como eu trabalhar ao mesmo tempo com o avançado e ao mesmo tempo com um volume gigantesco de aluno abaixo do básico. Aliás, qual é a minha prioridade? O avançado ou o abaixo do básico? Então é muito importante olhar para esse gráfico e ser capaz de analisar e dizer: a sua escola está numa condição melhor que a regional e melhor que a Secretaria Municipal de Educação em termos de equidade. Ela está garantindo direitos. O que essa escola tem que fazer? Ela já está com um pouco abaixo do básico, então ela não precisa investir mais tanto não. Não, ela precisa investir no abaixo do básico, porque a ideia é zerar o abaixo do básico. Esse aluno que está abaixo do básico, o avançado sabe coisas que não são daquele ano. O aluno abaixo do básico não sabe coisas que são muito básicas, entendeu? Então vamos lá, o aluno está no nível abaixo do básico no quarto ano. O que isso significa em matemática? Que talvez ele não saiba uma soma simples. Que talvez ele não saiba resolver um problema muito, muito, muito simples de subtração. Né? E não tem noção nenhuma de figuras geométricas planas ou tridimensionais. Ou seja, tudo aquilo que seria esperado que ele soubesse, ele não sabe ainda. Tudo bem? O nível básico sabe um pouquinho. Né? Ele está tentando aprender, ele consegue mostrar algumas habilidades esperadas, mas o nível abaixo do básico não consegue acompanhar nada do que está sendo ensinado. Então a gente tem que pensar políticas de recuperação paralela ou de recuperação contínua dentro da sala de aula no cotidiano, intervenções, avaliação formativa, apoio, aula de reforço, trabalho na encruzilhada, bênção do pastor, qualquer coisa para salvar essa galera que está nesse vermelhinho aí, porque eles estão no abaixo do básico agora, no ano que vem eles vão permanecer abaixo do básico, porque eles não recuperaram. E um aluno que está no abaixo do básico no terceiro ano e não aprendeu nada, quando ele chega no quarto ano, ele vai aprender? Não, porque o conhecimento é mais avançado ainda. Quando ele chega no quinto ano, ele vai aprender? Pior ainda. Quando ele chega no Fundamental 2, vai chegar um professor com um texto de história muito bacana, muito profundo para fazer um debate e esse aluno ainda não lê. Entendem a gravidade da situação com a qual estamos lidando? Então, olhar para esse tipo de gráfico precisa ser um olhar crítico, no sentido de que a gente tem uma responsabilidade prioritária com os alunos que estão no nível abaixo do básico e básico. Diminuir o número de alunos nessa condição por meio de intervenções pedagógicas para ampliar o volume de alunos no nível adequado, no nível esperado de aprendizagem. Tudo bem? E aqui a gente está falando apenas de aspectos relacionados à proficiência, tá? Não estamos nem falando da questão da aprovação e reprovação. Mas se essa escola for uma escola mais tradicional, o que ela vai fazer? Quando esse aluno chegar no quinto ano, final de ciclo, ela vai dizer assim: esses que estão abaixo do básico vão continuar no quinto ano. Vai mudar a condição deles continuar no quinto ano? Se eles estão abaixo do básico? Se eu não oferecer reforço, se eu não oferecer recuperação, se eu não oferecer apoio, não. Eles continuam nessa condição. E uma hora ou outra vão passar, gente. Então, assim, é muito importante entender que quando a gente olha para o resultado da avaliação externa, a gente tem que pensar o que nós podemos fazer como docente, o que a direção precisa fazer para organizar esse processo, a coordenação pedagógica, quais ações a gente vai fazer para lidar com quem não tem nível nem para acompanhar a aula. Tudo bem? Isso é uma questão urgente, cada vez mais grave e que a gente precisa olhar com mais atenção, certo? Lembrando, eu sei que tem essa quantidade, essa porcentagem de alunos abaixo do básico nesse quarto ano. Eu sei quem são? Não através da Prova São Paulo.
Por quê? Porque ela não me entrega o nome, ela não me diz quem é. Eu sei pela minha experiência, pelo cotidiano, pela comparação com as avaliações internas que eu estou fazendo. Outra informação que a gente vai ter acesso é essa aqui, percentual de acerto por habilidade. O nível bom, né, uma porcentagem boa, uma porcentagem mediana e uma porcentagem modesta. Eu chamaria de porcentagem emergencial, assim. Vamos ver aqui o que está vermelhinho ali, né? A gente tem a HMT07. Essa habilidade, olha que loucura, né? A maioria dos alunos, maioria esmagadora, né? Só 32,1% conseguiram fazer isso. Só esse tipo de exercício, esse tipo de desafio, esse teste, né, da prova São Paulo. Ou esse conjunto de testes. Às vezes tem mais de um teste relacionado a uma habilidade. 32,1% apenas sabe isso, né? Olha que maluquice. E a gente tem lá uma habilidade que 91,7% logo acima, tá? É a T11 de matemática, né? 91,7% dos alunos sabe, né? Na média da SME, só 72, 73 sabe da SME e na média regional, né? Essa que as pessoas estão com mais dificuldade, a T07, 48, 47% da SME sabe. Então, essa habilidade é a que grita mais, né? Essa T07, MT07, habilidade de matemática. Ela está dizendo para mim, meu Deus, olha para mim, eu sou o principal problema da tua escola. Agora, vamos parar e pensar um pouquinho. Quem são os alunos que estão acertando a T07? Pela porcentagem. Faz um esforço. São os alunos que estão no nível adequado e no avançado. O resto todo não consegue atingir essa habilidade. Agora, da T11, eu tenho apenas ali mais ou menos 8%, 8,3% dos alunos que não conseguem fazer essa habilidade. Qual delas eu vou dar prioridade? A que mais gente tem dificuldade ou a que menos gente tem dificuldade? Todo mundo, por incrível que pareça, a maioria das pessoas vão dizer, ué, a que está no nível vermelho, porque ela é mais urgente. Não, meus amigos. Essa aí, ela é difícil até para quem está no nível adequado. Tudo bem? Quem que eu tenho que investir mais? O aluno que está no abaixo do básico. Se eu conseguir ajudar o aluno que está no nível abaixo do básico, e veja bem, eu estou falando de 8% destes alunos, né? Vamos supor, aí eu não vou fazer conta aqui, porque senão eu vou mostrar que eu estou no abaixo do básico, tá? Mas vamos supor que a gente tenha lá 2 alunos só, ou 4 alunos que a gente identificou que não sabem fazer MT11. E aí, o que eu faço? São 4 alunos, gente, é muito mais fácil de atacar esse problema. Aí a gente tem uma outra habilidade aqui que a gente tem, ó, 77% dos alunos, MT11 também, H1 MT11 e a outra é H2 MT11. 77,8% dos alunos sabe fazer. O que a gente pode inferir? 23% dos alunos não sabe fazer, não sabe resolver esse problema. Então eu já sei que eu tenho aí 23% dos alunos. Eu tenho, sei lá, 10 alunos. Então se eu pegar esses 10 alunos, que provavelmente vai incluir a outra ali, tá? E ajudar esses alunos a aprender essa habilidade, esses alunos tendem a ficar no nível mais próximo do adequado ou do básico. Eles vão sair do nível abaixo do básico. A intervenção pedagógica precisa ser prioritariamente com quem tem mais dificuldade. Não adianta eu tentar ajudar a galera a aprender a habilidade mais difícil, porque vocês acham que quem está no abaixo do básico vai conseguir fazer a MT07, H3 MT07, essa habilidade? Não, porque até quem está no nível básico, né, e alguns no nível adequado podem ter dificuldade com ela, aí eu vou tentar ensinar ela, que é a mais complexa, a mais difícil, para quem está no nível de dificuldade maior? Não, eu vou começar por aquilo que a maioria já domina, para que eu garanta equidade, para que eu garanta que os outros que não tiveram oportunidade de aprender possam recuperar as aprendizagens. Entenderam a lógica? Eu acho, inclusive, que as cores desse gráfico acabam induzindo ao erro. Nossa, o emergencial é o vermelho, vamos atacar o emergencial. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que foi feita com turmas de 7º, 8º ano.
Uma escola fez um projeto para trabalhar questões relacionadas à geometria, porque os alunos estavam demonstrando muita dificuldade em geometria, né? E foi o que ficou mais vermelhinho aí na avaliação da prova São Paulo. Pegaram os alunos com mais dificuldade, que eles identificaram pelas avaliações lá, e colocaram para fazer essa aula de geometria. E identificaram que os alunos ainda não sabiam nem o que era um triângulo, que os alunos ainda não sabiam nem o que era a definição de retângulo. E eles tinham que discutir ângulo, ângulo reto. Os alunos não tinham a menor noção do que era face, do que era aresta, do que era... Vocês entendem? Pegaram uma habilidade muito complexa para trabalhar com quem não tinha nem o básico. E aí esse projeto funcionou? Não funcionou. Porque ele funcionaria para quem já tem o conhecimento adequado, ou pelo menos o nível básico. Não vai funcionar para quem está abaixo do básico. Então, muito importante a gente ter isso em mente. A gente faz a intervenção com as habilidades mais simples para quem está no nível abaixo do básico. Às vezes é uma habilidade que as crianças do segundo ano ainda estão aprendendo, que as crianças do primeiro ano ainda estão aprendendo. E esse grupo que chegou para mim abaixo do básico ainda não sabe, tá? Então a gente usou o exemplo aí de uma avaliação de matemática para poder discutir essa questão da intervenção pedagógica. Aonde a gente vai focar a nossa intervenção? Nos conhecimentos mais simples que atendem aos alunos que estão no nível abaixo do básico. Isso significa que eu vou mudar o currículo? Então agora eu só vou dar aula no nível abaixo do básico. Então eu estou trabalhando com alunos do quinto ano, mas eu vou dar aula no nível do primeiro. Se eu fizer isso, eu vou ignorar quem está no nível adequado. O que eu preciso fazer? Eu preciso atender o currículo da cidade, né, o que é esperado para o nível adequado, e ter ações de apoio específicas para o grupo identificado como grupo de risco, grupo mais vulnerável, que é o grupo abaixo do básico. Tudo bem? Tá claro para vocês? Priorizar quem mais precisa. Isso é muito importante porque isso busca a equidade. Isso faz com que a gente tenha uma visão inclusiva. A gente está trazendo os alunos que estão excluídos para o contexto da aula. Muitos alunos que bagunçam, jogam um papelzinho, dão um soco na cara do outro, arrumam o que fazer, é justamente porque eles não têm condições de participar da aula que você está oferecendo. Você está discutindo um assunto que na cabeça deles nem chega perto. Tá? Então é muito importante olhar para esse aspecto. E aí, para poder identificar esses alunos com maior dificuldade, nós temos outros mecanismos, né? O principal deles, a avaliação diagnóstica São Paulo, a prova semestral, a prova da educação de jovens e adultos, chamada também de prova EJA, e o simulado do Enem, né? Lá no ensino médio, a gente vai ter o simulado do Enem como um dos mecanismos de diagnóstico para poder oferecer o apoio adequado. E aí, simulado é TCT, avaliação diagnóstica é TCT. Por que a gente vai usar a TCT? Porque isso permite a gente identificar qual é o erro e qual é o aluno que precisa de ajuda. Tudo bem? E qual o tipo de ajuda que ele precisa, afinal, né? O currículo da cidade está organizado em eixos, né? Eixos estruturantes, objetos de conhecimento e objetos de aprendizagem e desenvolvimento. A matriz de avaliação, ela está organizada também na lógica dos eixos, mas a matriz não é o currículo. Isso é muito importante a gente saber. Tudo aquilo que está previsto no currículo da cidade para ser ensinado é avaliado pela prova São Paulo? Não. A matriz ela pega algumas habilidades específicas que serão avaliadas, tá? Ela não dá conta de tudo que está previsto no currículo. Ou seja, não tem todos os objetos de conhecimento, todos os objetos de aprendizagem e desenvolvimento. O que a gente vai ter na matriz são habilidades muito específicas que se relacionam, se articulam com esses objetos de conhecimento. Mas a matriz é uma coisa, o currículo é outra. A matriz geralmente corresponde a uma fatia, um pedaço do currículo. Nem tudo é avaliável pelo modelo da prova Brasil, nem tudo é avaliado pelo modelo da prova São Paulo, nem tudo é avaliável pelo modelo do Saresp. Algumas coisas ficam fora. Tudo bem? Então, considerando que a matriz é um recorte do currículo, do objeto que será avaliado, que apresenta relevância e pode ser aferido, ou seja, primeira condição, ele precisa ser importante e ele precisa ser fácil de ser aferido por esse modelo de questão, por esse modelo de teste. Vamos pensar assim, a compreensão dos fenômenos estéticos
no contexto em que o aluno vive. Vamos criar essa habilidade agora, tá? Uma habilidade de artes. Como é que eu avalio isso com alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D? Uma análise de imagem vai fazer esse efeito? Ela vai ajudar ou será que na hora de analisar a imagem ele vai estar usando outras habilidades que não tem nada a ver com arte? Ele vai usar só a leitura? Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, respeito às características de cultura corporal, né, da cultura afro-brasileira. Então, respeito, por exemplo, à capoeira, à dança, né, a esses costumes. Isso está no currículo de educação física, né, a questão da cultura corporal. Dá para avaliar isso de maneira escrita? Essa relação com cultura corporal? Né? Então, nem tudo o modelo de uma prova Brasil, de uma prova São Paulo, de um Saresp vai avaliar. Essas coisas acabam ficando de fora da avaliação, mas elas ainda estão no currículo. Então, para uma coisa estar na prova São Paulo, para uma habilidade estar na prova São Paulo, na prova Brasil ou no Saresp, precisa ser algo com relevância e algo passível de ser aferido por este modelo de avaliação. Você está dizendo, Marcos, que tem coisa que não dá para avaliar? Não, eu estou dizendo que tem coisa que não dá para avaliar em prova. Tem coisa que a gente avalia ouvindo, conversando, observando, né? A gente avalia experimentando, dançando, cantando, comendo, vivendo, enfim. Tem coisas que a avaliação não dá conta, tudo bem? Então esse recorte do currículo é um recorte muito específico naquilo que é passível de ser avaliado. Ah, Marcos, e cada avaliação avalia um tipo de habilidade diferente? Não. Sabe por quê? Porque existe uma lógica que vem de modelos internacionais de avaliação, né? O PISA avalia algumas habilidades, que a Prova Brasil também avalia, que o Saresp também avalia e que a Provinha São Paulo e a Prova São Paulo também avaliam. Então tem um quadro de habilidades, uma matriz que é muito parecida, né? Então vamos dizer que a gente tem quase que uma regularidade, né? Um padrão de modelo de matriz de avaliação que ele permite que o município consiga prever o resultado que vai sair no IDEB, porque a matriz é quase a mesma. O currículo pode ser um pouco diferente, mas a matriz de avaliação geralmente é muito, muito parecida, se não igual, tá? A matriz de São Paulo, a matriz do estado de São Paulo, né, do município de São Paulo, a matriz nacional e a matriz do PISA, elas são muito próximas, tá? A avaliação diagnóstica, portanto, ela tem a função de garantir que a gente possa avaliar os alunos no cotidiano e fazer intervenções para que eles sigam avançando, né? Porque eu identifico quem é o aluno, qual é o erro, o padrão de erro. Por isso, ela não é nem a única avaliação, nem é a mais importante. Ela é um dos instrumentos de coleta de informação, né, de indícios, para que a gente possa ajudar o aluno a avançar nas suas aprendizagens. Ela é diagnóstica, portanto, ela permite a gente ter uma visão do que o aluno já sabe para que a gente possa fazer intervenções. Ela substitui a avaliação feita pelo próprio professor? De maneira nenhuma, tá? Então, ela ajuda o docente a fazer diagnóstico, o docente planeja a sua prática, o docente atua e o docente verifica se o aluno melhorou em relação ao diagnóstico. No entanto, dado o lugar que essa avaliação externa e diagnóstica, lembrando, a avaliação diagnóstica ela acontece na escola, mas ela é planejada externamente, então ela é uma avaliação externa. E ao mesmo tempo pensamos que ela precisa ser ponderada a partir de alguns condicionantes. Reflexões sobre o resultado, compreensão das informações e intervenções necessárias. Então, a gente só olha para uma avaliação diagnóstica pensando que eu coleto informações, vou refletir, compreender essas informações e vou fazer algo com elas, vou intervir, vou planejar minha aula, vou planejar uma situação de aprendizagem, vou colocar esse aluno em um determinado projeto, né? Eu preciso fazer alguma coisa com essa informação. Diagnóstico serve para agir. Diagnóstico não é uma informação que eu tenho só para classificar, para adivinhar quem está num determinado nível de proficiência. Diagnóstico serve para planejar ações, tudo bem? Tenham clareza disso, isso é central, principalmente nas questões discursivas dos concursos, né? Então veja bem, o que é esperado que a gente faça a partir da leitura dos itens e das habilidades que são oferecidas aí para a gente, quando a gente vai ver o resultado obtido pelos nossos estudantes. Primeiro, a gente olha para a habilidade
faz uma leitura crítica e tenta entender o que essa habilidade está pedindo do aluno. Que tipo de comportamento, que tipo de ação, o que ele precisa saber para responder corretamente ao que a habilidade está propondo. Segundo passo, leitura dos itens, porque o item ele dá concretude, né? Então o item de cada prova, de cada ano, a justificativa das alternativas erradas, que a gente chama de distratores, isso me explica um pouco o que era esperado que o aluno respondesse. Depois eu vou olhar para os dados sistematizados disso, mostrando aí pela quantidade de acertos, de erros, quais foram os distratores que mais atraíram. Esses gráficos vão me dar informações sobre como está aquele grupo de alunos que eu estou avaliando, tanto no sentido de a classe inteira, a turma inteira como coletivo, quanto cada aluno, né? Depois eu posso olhar para cada aluno. A comparação das habilidades avaliadas com o plano de ensino para que eu possa pensar como fazer novas avaliações internas e como fazer as intervenções. Então eu vou olhar para os erros e vou falar, será que o que eu estou ensinando está dialogando com o que os meus alunos já sabem? Será que a maneira que eu estou ensinando está favorecendo que os meus alunos avancem, considerando o tipo de resposta que ele está me dando? Então, quando ele escolhe B ao invés de D, o que isso quer dizer? Como eu posso melhorar a minha prática para que esse aluno atinja o esperado? E aí a minha avaliação interna do meu trabalho pedagógico vai me mostrar se eu estou alcançando ou não o resultado esperado, tudo bem? Então tem aqui uma curva, que a gente vai fazendo de aprendizagem. Primeiro a gente vai aprender sobre a habilidade, vai entender o significado do item, vai compreender os dados e vai olhar a relação disso com o nosso próprio planejamento didático, pedagógico ali no cotidiano da escola. Beleza? Então vamos ver isso em um exemplo, tá? Aqui a gente tem um item, um teste de avaliação diagnóstica. 28% dos alunos aí acertaram esse teste, Ele é um teste que ele tem aí o conto da Rapunzel, um trecho do conto da Rapunzel. Eu não vou ler o trecho do conto, é mais pra gente entender o contexto, tá? Porque, enfim, tomar o tempo de vocês lendo um conto, não acho que faria muito sentido. Mas vamos dar uma olhada aqui nas características desse tipo de teste, Nós temos esse trecho de um texto, que é um conto. Esse texto foi escrito para, Então, a habilidade que a gente está procurando identificar aqui é reconhecer a finalidade dos gêneros textuais das diferentes esferas de circulação. Então, a gente tem que reconhecer a finalidade desse texto. A finalidade desse texto era divulgar um livro de contos infantis. A. Explicar como se plantam rabanetes. B. Informar sobre a existência de uma bruxa. C. Contar uma história sobre uma família. Então, a finalidade desse texto, ou seja, o objetivo que ele tem aqui, o aluno vai ler e ele tem que identificar. Conseguiram fazer? Isso é a expectativa de um aluno de terceiro ano aí. Vamos dar uma olhada aqui no nosso gabarito. O gabarito diagnóstico, ele não tem só a certa, ele tem a certa e as incorretas, que são os distratores, e uma explicação sobre o que o aluno possivelmente pensou ao assinalar aquela alternativa. Então, o aluno que respondeu A, ele lê lá, vê que é um conto tradicional e pensa, bom, Rapunzel é para criança. Então, provavelmente, a função disso é vender um livro infantil, E aí ele tem essa hipótese. B, o aluno identificou aqui o quê? Ele identificou a palavra rabanetes. O texto não quer explicar como são feitas as plantações, como se planta rabanete, como estava na alternativa, Não é um texto instrucional de como se planta rabanete. Então o aluno errou por quê? Porque ele viu a palavra rabanete e falou, rabanete, e assinalou. Tudo bem? Ele não interpretou devidamente o texto, não entendeu para quem o texto é destinado e o gênero do texto. Então ele perdeu a dimensão da finalidade. E C, o aluno assinalou essa alternativa, pois o conto narra fatos envolvendo uma bruxa. O texto não é para informar sobre a existência da bruxa, a história não é só sobre a bruxa. E a D, o aluno que assinalou essa alternativa está correto porque o Rapunzel é uma história ficcional que vai trazer como personagem central as famílias, a questão do lenhador e da esposa e também a bruxa. Então, o tema do texto, aquilo que o texto está tentando comunicar, a finalidade dele, é falar sobre relações familiares, Então aí o aluno identificou a alternativa correta, que é a D. Vocês percebem que no modelo da avaliação diagnóstica, você também avalia a hipótese do aluno.
o que ele pensou. Isso que é importante. Eu vou saber quem é o aluno, esse aqui foi o Michael, e o Michael colocou C. Quando o Michael colocou C, ele focou só na bruxa, né? Quer dizer que o Michael tá ruim, tá muito ruim, não consegue interpretar nada? Não. De fato, a bruxa também era um personagem, mas informar a existência não é a principal finalidade do texto, né? Então, eu posso conversar com o Michael, eu posso discutir o texto com ele e ele vai percebendo, ele vai avançando. Então, tem uma intervenção pedagógica que eu posso fazer, mostrar outros textos do mesmo gênero e discutir com ele a finalidade e ele vai se apropriar disso. Então, o Michael tá horrível? Não tá. O aluno que escreveu que era plantar rabanete, só porque ele identificou a palavra rabanete, esse sim não está entendendo a lógica do texto, ele não está com noção de gênero, ele está realmente numa situação muito pior do que o aluno que colocou C. Tudo bem? E o tipo de intervenção que eu tenho que fazer com esse aluno, às vezes tem mais a ver com a alfabetização mesmo, com ensinar a ler, né, a se apropriar, com letramento, né, no caso, oferecer repertório para ele. Então é muito mais profundo o déficit que ele tem em relação a esta habilidade, beleza? Então, diagnóstico, a gente identifica hipótese para poder fazer intervenção. Temos um outro teste aqui, né? H61, MT-H61, né? Uma habilidade de matemática. Identificar elementos de formas geométricas tridimensionais, como esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide, paralelepípedo, ou de formas geométricas bidimensionais, como quadrado, triângulo, retângulo e círculos. Apenas 21% dos alunos do quinto ano conseguiu identificar isso, tudo bem? Durante a aula de matemática, Marx escreveu na lousa uma característica de uma forma geométrica tridimensional. Ela tem 4 faces laterais triangulares, então as faces são triângulos. São 4, ela é tridimensional, e aí? Será que a gente consegue identificar? As características descritas por Márcia são de A, uma pirâmide de base triangular, B, uma pirâmide de base quadrangular, C, um prisma de base triangular e D, um prisma de base quadrangular, né? Então tem aqui essas alternativas, cada uma delas representa uma hipótese. O aluno que disse A, ele percebeu partes das características geométricas da forma referida. Então, voltando aqui, quando ele coloca A, ele pensa que é triangular. Por que ele pensa que é triangular? Porque ele leu a palavrinha triangular ali, né, as laterais triangulares, pensou, então a base é triangular. Mas a base não pode ser triangular porque tem 4 faces, né? Então a base não pode ser. A B, o aluno que assinalou a B, ele está correto, porque ele percebeu que se trata de uma pirâmide e que a base é quadrada, ou seja, tem 4 faces. Ele identificou que para ter 4 faces a base não pode ser um triângulo, tem que ser um quadrado, tudo bem? Então ele tem aí clareza de como esta representação tridimensional, né, aquilo que a gente chamaria no cotidiano pedagógico de sólido geométrico, ela aparece, ele visualiza isso, ele fala, tem 4 faces, então ela tem que ter uma base quadrada. A C, o aluno possivelmente reconhece parte das características geométricas da forma referida e pode considerar um prisma como sendo pirâmide, ou seja, ele confundiu prisma como pirâmide. O aluno possivelmente reconhece parte das características e pode considerar um prisma como sendo uma pirâmide. Qual a diferença de C e D, né? Se a gente olhar, o aluno que colocou C, ele está errado em 2 coisas. Ele está errado que é um prisma e ele está errado que a base é triangular. O aluno que fez D, ele só confundiu o prisma, mas ele percebeu que a base, por conta da quantidade de faces, ela vai ser quadrangular, ou seja, tem que ter uma face quadrada ali embaixo dessa pirâmide, né? Que no caso ele identificou como prisma aqui e por isso ele se equivocou. Entenderam a lógica de uma prova feita para diagnóstico? Eu olho para as escolhas do aluno e identifico quais são suas hipóteses. Para o aluno que colocou C e D, eu preciso explicar o que é um prisma. Para o aluno que colocou base triangular, que é A e C, eu preciso explicar para ele a noção de base e a relação disso com a quantidade de faces em uma figura geométrica tridimensional. Então, fica evidente o que está faltando para o aluno e por que ele errou, certo? É muito importante pensar que o diagnóstico ele tem essa função. Aí tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Marcos, e o aluno que não está alfabetizado? O aluno que não está alfabetizado, ele chutou. E eu tenho que chamar ele e falar assim, por que você escolheu isso, né? Eu vou saber que ele não conseguiu ler. E aí,
Não adianta fazer esse tipo de diagnóstico com um aluno que não está alfabetizado, gente, porque ele precisa da leitura para poder resolver esse tipo de problema. Tentem entender, o aluno que está no nível abaixo do básico, é muito difícil da gente fazer o diagnóstico usando testes que são previstos para aquela etapa. Esse teste é previsto para o 5º ano. Esse teste me ajuda a fazer o diagnóstico de quem está abaixo do básico? Não, aí eu tenho que ir para uma outra avaliação, tudo bem? Aí eu tenho que desenhar para esse aluno, aí eu tenho que usar outros recursos para identificar as habilidades matemáticas dele, usar os números e não as letras, enfim. Porque ele não vai conseguir fazer esse tipo de problema sozinho. Então é muito importante a gente perceber que essa avaliação diagnóstica, ela nos ajuda, ela é um insumo para o trabalho docente, mas o docente tem que continuar criando suas avaliações internas e seus meios de identificar as dificuldades dos alunos e prover as intervenções necessárias ou o encaminhamento, né, para algum tipo de acompanhamento, recuperação, enfim. Tudo bem? Então vamos pensar agora, gente, para concluir, para que serve um diretor e para que serve um docente se apropriar desses resultados, né, para o seu fazer, para o seu trabalho cotidiano, seja no âmbito pedagógico, no âmbito da gestão educacional, enfim. Primeiro ponto, a questão da elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Se a escola sabe quais são suas dificuldades, as dificuldades dos seus estudantes, os desafios que ela tem pela frente, isso está plenamente identificado, isso permite à escola rever o seu projeto, dar prioridades, estabelecer metas, dialogar com a comunidade sobre como ela pode avançar. Normalmente, quando a gente vai indagar a escola acerca do significado do seu projeto pedagógico, a gente é capaz de pensar razões muito nobres para a sua existência. A importância para o planejamento, para o trabalho coletivo, participação democrática, né? Mas é importante que a gente entenda que ele também precisa se alimentar de dados, de informações, né? Daquilo que a escola produz sobre si mesma que permita a ela pensar as melhores formas de organizar o seu trabalho. Então, é muito importante entender que o principal uso de dados de avaliação externa está no âmbito do projeto político-pedagógico da escola, na esfera da escola. Também está no âmbito da esfera da ação docente. Quando o docente se apropria dessas informações, das avaliações externas e também, né, das avaliações realizadas internamente, ele coteja, ele compara essas informações, ele vai estar também mais capaz de fazer as intervenções no seu planejamento, né, no plano de aula, no plano de ensino, nas diferentes esferas de planejamento do docente, tudo bem? Então ele também pode melhorar a sua prática. E também no âmbito do estudante, a gente começa a identificar quais são as necessidades dos estudantes para garantir acesso e permanência com qualidade, tudo bem? Quando eu percebo a dificuldade, quando eu percebo o desafio que aquele estudante tem, eu começo a tomar decisões que consideram aquele estudante na questão da sua aprendizagem. Às vezes a gente acaba olhando para o estudante, rotulando ele é bagunceiro, ele não se interessa, ele não quer aprender. E quando você senta com o estudante, você percebe que, na verdade, ele está no 7º ano e ele não é alfabetizado. Não tem muito que ele possa fazer na escola, a não ser infernizar a nossa vida, certo? Porque ele não está acompanhando o que está acontecendo nas aulas. Então é muito importante pensar que no campo intraescolar, o que a escola pode fazer com esses resultados é pensar o seu projeto para melhorar a sua gestão, é pensar a ação docente, é identificar as dificuldades dos alunos para a garantia de direitos, tudo bem? Então as avaliações externas, se entendidas como fonte de informação para a ação, vão ser úteis para planejar e avaliar o trabalho da escola, visando o sucesso das aprendizagens dos alunos, tá? Esse trecho é um trecho do professor Romualdo Portela de Oliveira, né? E eu uso ele para encerrar aqui a nossa aula. Lembrando que ao longo dessa aula nós passamos principalmente pelos documentos da prefeitura, mas a gente contemplou aí toda aquela bibliografia que a gente tinha discutido ali no início, certo? Eu espero que isso seja não um fim, né? Tipo, agora eu já sei tudo sobre avaliação, não sabe, é difícil mesmo, é um tema complexo, mas que seja um estímulo para que você dê uma olhada nesses artigos, baixe os documentos da prefeitura e comece a estudar um pouco, porque quando você chegar aqui no curso Evolução, você já vai estar bem mais encaminhado, né? E a gente vai conseguir fazer um trabalho excelente rumo à sua aprovação, tá? Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo, para quem está nos acompanhando. Obrigado para quem pausou, parou para pensar, né? Ficou intrigado. Obrigado para quem teve dificuldade
né? A gente vai ter oportunidade de se encontrar em outros momentos, caso vocês venham fazer o curso, e eu acho que a gente vai avançar muito nessa discussão. Um abraço a todos, boa sorte e tamo junto aí para o próximo concurso. Valeu!